É isso aí, meus alunos. Voltamos agora para a aula 33, a aula 33.2, que é a revisão da nossa aula. Eu falei muito rápido, né? Fiz só de brincadeira com vocês, pessoal. Vamos lá, para a nossa revisão, o gênero foi o gênero Homo. Vale ressaltar que a gente estudou o gênero Australopithecus, agora a gente estudou o gênero Homo e chegamos também em informações sobre o homem moderno, tá? Uma vez que nós somos Homo sapiens sapiens, enquanto espécie, tá? Isso mesmo, existe o Homo sapiens e o homem moderno é o Homo sapiens sapiens, ou seja, uma subespécie dentro da espécie Homo sapiens, tá? A gente viu lá durante a aula aquela classificação taxonômica lá que tem reino, filo, né? Classe, aí subclasse, ordem, família, gênero, espécie, enfim. A gente viu essas divisões taxonômicas durante a aula, por isso que eu estou dizendo, né? Que nós somos uma subespécie. Isso foi explicado na aula. Vamos lá, joga na tela o que mais nós vimos. Isso. Nós vimos aqui, então, sobre o gênero Homo, comparando ele ali com os Australopithecus, somos o que também? Somos hominídeos. Vale lembrar que os Australopithecus são hominídeos e nós também somos hominídeos. Só que os Australopithecus têm esse gênero, Australopithecus, e os Homo, né, são hominídeos também. Ok? Eles são a base aí para quê? Dos seres humanos, a base ancestral dos seres humanos. Características do gênero Homo. Nós vimos que o Jonathan Leakey, ele elucidou não, né? Ele listou ali algumas características que na cabeça dele eram suficientes para separar, digamos, a gente do gênero Homo. Então ele destacou ali a estatura craniana, né, um pouco mais elevada, a composição dos dentes, o trato bucal também era mais adaptado a uma alimentação mais robusta, tipo carne. Vale lembrar que os primeiros Homo, né, eles não dominavam o fogo, então eles não tinham ali a habilidade de usar o fogo, por exemplo, para cozinhar uma comida, tá bom? Então características também como essas foram destacadas por Leakey. E a gente sabe que não é só isso, né? A diferença principal está ali no tamanho da caixa craniana, a evolução encefálica, né, do homem moderno ou do Homo frente aos Australopithecus também. Sempre o cérebro está ali meio que numa ponta de lança, né, para fazer toda essa diferença. Alguns achados sugerem que os Australopithecus Gary foi essa ponte entre os Australopithecus e os Homo, né? Mas também tem um achado de um cara, né? Quando eu digo um cara é um modo de dizer, tá, pessoal? É um fóssil, né, de uma espécie chamada Homo nadeli, que esse indivíduo, isso aqui, né? Isso, que esse indivíduo, ele tinha características híbridas, ele tinha tanto características de Australopithecus quanto características de Homo, ok? A gente pode aí até levar, isso pode até fazer a gente pensar que os Homo nadeli pode ter sido aquele discutido buraco, né, na evolução que existe entre os Australopithecus e o gênero Homo, né? Lembra que eu falei isso durante a aula? Que existe um buraco ali, existe uma falta de informação no tempo que faz a gente não conseguir detalhar tanto como o Homo foi, como foi o surgimento do gênero Homo. Sabe-se que os Australopithecus vieram antes e os Homo vieram depois, mas acredita-se que tem um intermediário aí no meio que ainda não foi desvendado, tá bom? Então, nós abordamos isso durante a nossa aula. Aqui eu estou revisando os pontos chaves que nós discutimos. Durante a aula a gente viu alguns detalhes a mais, né? Mas para nível de revisão, por hoje a gente vai ficando por aqui, tá bom? Agora a gente vai para a nossa revisão, para a nossa atividade. Eu vou te dar um tempinho aí para tu fazer e a gente volta a discutir juntos e corrigir tudo aí numa boa, tá? Vamos lá. Voltamos aí então com a nossa atividade de sala, né? Tirando dúvidas, resolução de atividade. Vale a gente ressaltar que é sempre bom você ter em mente as diferenças bem definidas, né, entre
os Australopithecus e o Homo. Por que eu estou falando tanto em Australopithecus, pessoal, quando eu estou falando na aula de Homo, né, do gênero Homo? Porque os Australopithecus é como se fosse uma referência para a gente estar diferenciando, né? Por que o Homo é Homo? Porque ele tem isso comparado aos Australopithecus. A caixa craniana dele é maior, a habilidade dele com ferramentas da natureza era maior, né? A própria... o trato bucal dele também já apresentava ali adaptações a vários tipos de comida, né? Então, a gente tem o Homo, quem a gente tem para comparar com ele mais próximo é os Australopithecus. Por isso eu estou sempre falando no gênero Australopithecus, tá? Então aqui, ó, primeira questão. Ela diz assim: o Homo sapiens é denominado... Aliás, o Homo sapiens é o quê? É a denominação científica do homem moderno, sendo uma espécie de Homo sapiens. O termo Homo sapiens deriva do latim homem sábio, homem que sabe. Qual a principal característica do homem moderno comparado à de seus ancestrais? Qual a principal característica do homem moderno comparado à dos seus ancestrais? Bom, pessoal, quando você vai comparar nós, o Homo sapiens sapiens, com o Homo mais antigo, Homo habilis, Homo erectus, Homo de Neandertal, enfim, né? A gente vai perceber uma semelhança muito grande física entre nós, né? Eles já apresentavam pelos, mas bem menos do que os Australopithecus, ou seja, já estava mais perto da nossa realidade. Andavam sobre 2 membros, ou seja, eram bípedes, usavam ali a sua capacidade primitiva para preparar ali alimentos, para conseguir caçar, enfim. Quando a gente vai analisar ou buscar uma diferença de fato, a gente consegue perceber que o que nos diferencia realmente deles é a nossa capacidade de raciocínio, ou seja, a nossa capacidade cerebral. Portanto, o próprio tamanho do encéfalo nos permite um sistema nervoso mais elaborado, portanto, mais capacidade de se comunicar, de criação de tecnologia para a sobrevivência e do uso ali do seu raciocínio para se viver em sociedade, né? Uma vez que a gente viu que no gênero Homo já rolava, nos primeiros Homo sapiens, né? Já rolava ali o quê? Uma espécie de comércio, de troca entre o que eu tenho te interessa e o que você tem me interessa. Então, não tinha briga, já era uma negociação. Então, isso já é uma evolução de relações sociais, né? Não, ninguém vai na peia, né? na confusão para conseguir, mas vai sim usando a inteligência. Então, nesse caso aqui, tem muito a ver com a capacidade de raciocínio. Então, a gente tem aí, ó, o aumento do volume craniano durante o processo evolutivo é notável na espécie humana, onde se observa a diferença de 450 centímetros cúbicos dos Australopithecus até os 1.350 centímetros cúbicos do Homo sapiens moderno. Olha que interessante, né? Então, o cérebro realmente, a nossa capacidade de raciocínio está muito ligada também à evolução. Vamos lá para a segunda questão. A segunda questão diz assim: o gênero homem possui qualidades que os distingue de outros hominídeos e aparentam com o homem atual. Que alternativa não corresponde a uma dessas qualidades? Vamos repetir, né? O gênero Homo possui qualidades que os distingue de outros hominídeos e o aparentam com o homem atual. Que alternativa não corresponde a uma dessas qualidades, né? Então, qual é a qualidade que os primeiros Homo apresentavam que não tem a ver com a nossa realidade do homem atual? Forma de locomoção,
morfologia dentária, né? A gente já se parece muito, características faciais e cranianas, existe assim a semelhança. Um maior volume cerebral também é compartilhado em todo o gênero homem. E a habilidade em fabricar utensílios de pedra. A gente tem, pessoal, isso como uma espécie de hábito, é da nossa essência? Não, isso faz mais parte ali das características dos primeiros hominídeos, né? Dos primeiros componentes do gênero Homo, Homo habilis, Homo erectus, Neandertal, enfim. O Neandertal já é até mais bem evoluído do que eles, né? A gente também tem o Rudolfensis também, né? Que tem uma passagem aí na evolução. Inclusive a gente viu durante a aula. Mas nesse caso aqui, a habilidade em fabricar utensílios de pedra era uma qualidade do gênero Homo, né? Dos seres mais primitivos desse Homo. Então essa alternativa não corresponde a uma dessas qualidades que a gente tem com relação aos primeiros integrantes aí desse gênero, tá bom? Vamos lá então, outra questão. A espécie Homo sapiens obedece às mesmas regras de classificação taxonômica que as demais espécies. Regras estas elaboradas por Calvin Linné, na qual estabelece 7 categorias taxonômicas. A alternativa, que inclui corretamente a classe e a ordem correspondente à classificação do homem, né? Aí a gente tem as alternativas. Aí eu só quero falar com você explicar uma situação aí dentro, né? Calvin Linné foi, pessoal, um cara chamado Linneu. Ele é conhecido como Linneu, tá? Ele foi ali o criador da taxonomia. Ele organizou os seres vivos em grupo e fez uma classificação que ele chamou de classificação taxonômica, a classificação em grupos, né, baseada em suas semelhanças e diferenças. E ali dentro da taxonomia nós temos ali, basicamente falando, nós temos 7 níveis taxonômicos para se encaixar um determinado ser vivo. A gente tem o reino, a gente tem o filo, a gente tem a classe, ordem, família, gênero e espécie. Portanto, 7, né? 7 grupos taxonômicos. Agora, pode haver filo, subfilo, ou seja, dentro de um filo ter um subfilo, aí isso vai aumentando os níveis, né? Uma classe, subclasse, uma família, uma subfamília, um gênero, um subgênero, uma espécie, uma subespécie. Isso aí pode existir, como é o caso lá do homem. Também a gente viu isso durante a aula. Agora, aqui na alternativa, qual é a alternativa que inclui corretamente a classe e a ordem do homem? Seria classe mamália, ordem carnívora. B, classe Actinopterige, ordem Peciforme. Não, essa B tem a ver com peixes, tá? C, classe mamália e ordem primata. D, classe insecta, ordem Mantódia. E, classe anfíbia e ordem Anura. Vocês acham que que tem a ver aí, né, com a classe e a ordem do homem, pessoal? Primeiro, nós somos mamíferos, né? Então a nossa classe é mamália, tá? E nós somos de ordem primata. Portanto, letra C, né? A primeira trata-se também de animais, mas em ordens carnívoras aí já se trata de outro animal, né? No caso ali da letra D, a gente tem ordem insecta e ordem mantódia, que tem a ver ali com a classe dos insetos. E anfíbia ali, e anuro, tem a ver com a classe dos anfíbios. Então, até por eliminação mesmo, você pode... A única que você poderia confundir aí era A e C. Mas o resto, tudo assim, eles estão bem absurdos para dentro desse contexto aqui. Tá bom? Então, letra C de casa. Vamos lá. Se ligando no Enem, a gente tem, durante o processo evolutivo da espécie humana, muitas alterações adaptativas marcam este momento, contribuindo para o surgimento de características
As afirmativas a seguir apresentam algumas destas. Marque a alternativa correta. Vamos ler de novo, para a gente entender melhor? Durante o processo evolutivo da espécie humana, muitas alterações adaptativas marcaram este momento, contribuindo para o surgimento de características. As afirmativas a seguir apresentam algumas destas. Marque a alternativa correta. Beleza. Deixa eu só fazer um comentário quanto a essa questão aí. Isso aqui ele está falando nada mais, nada menos, pessoal, do que adaptação. Né? Muitas alterações adaptativas marcaram este momento, né? Esse processo evolutivo. Ok? Então, a espécie humana, para ela ter essa adaptação que nós temos hoje, foi preciso, lembra lá? Os Homos habilis, erectus, rudolfenses, homem de Neandertal, que é Homo neanderthalensis, todos são peças muito importantes para o aprimoramento da nossa espécie, para que a gente chegasse até aqui, entendeu? Enquanto espécie, eu estou falando. Então, é sempre muito importante você entender que na evolução existem os processos de transformações. Esses processos de transformações vão influenciar ali na carga genética, através das mutações, recombinação gênica. Os fatores ambientais externos também influenciam muito para que as minhas características surjam em novas adaptações, tá bom? Então, sempre leve em consideração isso também. Então, vamos lá. Qual é, né? Marque a alternativa correta. As afirmativas a seguir apresentam algumas dessas alterações adaptativas, né? Marque aquela alternativa correta. A adoção da postura ereta e a habilidade do manuseio de ferramentas impossibilitou a obtenção de alimentos. Mentira, isso aí foi facilitar, né? As modificações nos dentes, na arcada dentária e nos hábitos alimentares minimizaram a capacidade de adaptação. O aumento da capacidade craniana e o desenvolvimento dos centros da inteligência propiciaram um aumento na capacidade de comunicação e comportamento comunitário organizado. Essa aqui, pessoal, né? Muito difícil não ser essa, porque essa aqui está correta. D. As alterações no ritmo desenvolvido dos humanos resultaram na ausência de cuidados maternais. Né? A postura bípede foi decorrente da redução do tamanho do cérebro. Então, a gente tem aí o quê? A gente tem a letra C. O aumento da capacidade, isso é correto, tá? A questão está pedindo, indica a alternativa correta. O aumento da capacidade craniana e o desenvolvimento dos centros de inteligência propiciaram um aumento na capacidade de comunicação e de comportamento comunitário organizado. Então, ó, beleza, a C está certa. Vamos lá para D. As alterações no ritmo do desenvolvimento dos humanos resultaram na ausência de cuidados maternais. Isso não tem nada a ver, tá? Tá errado. A postura bípede foi decorrente da redução do tamanho do cérebro, e, consequentemente, da inteligência. Não existe indícios de que uma coisa está ligada à outra, né? Deixa eu voltar aqui rapidão. A letra A. A adoção da postura ereta e a habilidade no manuseio de ferramentas impossibilitou a obtenção de alimentos. Isso aí está completamente absurdo, né, pessoal? É totalmente o contrário. Letra B. As modificações nos dentes, na arcada dentária e nos hábitos alimentares diminuíram, né, ou minimizaram a capacidade de adaptação. Pô, claro que não, né? É o contrário. Ele possibilitou a adaptação. Então, letra C aí de casa. Pessoal, a gente vai ficando por aqui, tá bom? Esse foi o gênero Homo e essa foi a aula 33. Agora a gente vai para a última aula da unidade 2. Até lá!